Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no dia 7 de junho de 2020, a partir da Casa Pastoral da Assembleia de Deus em Remígio, para juntos louvarmos ao nome do Senhor e também pregarmos a sua palavra. Os amados irmãos aqui de Remígio, fiquem atentos, peguem suas Bíblias e harpas, vamos louvar ao Senhor, vamos orar pelos que necessitam das orações, enfim, vamos fazer a obra do Senhor, mesmo à distância. Ontem e hoje tivemos Santa Ceia, e assim, um contato mesmo rápido, a gente só tem vontade de ficar no templo. Então, queridos, brevemente estaremos de volta, mas enquanto isso, faça esse exercício de atenção, pare, não se preocupe com outra coisa a não ser participar do culto neste momento. Depois você poderá rever no canal do YouTube. Vamos iniciar orando ao Senhor. Neste momento queremos pedir oração pela nossa irmã Elaine. Irmã Elaine, ela hoje participou da ceia e nós, à distância, entregamos a ceia à mãe dela, levou lá para onde ela estava. Os irmãos não fizeram nem contato com ela, nem contato visual, mas ela, inclusive, fez o pedido de perdão e nós acatamos, junto aos irmãos lá, me comunicaram, nós acatamos, e agora vamos continuar orando por ela, para que brevemente ela venha aqui dar ela grave um vídeo, dando um testemunho, para que a gente divulgue para os amados irmãos a vitória da nossa irmã Elaine. Ela é secretária de saúde aqui do município de Remígio. Vamos, portanto, orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo dia de paz que nos concedeste. Te pedimos a tua bênção por este culto que iniciamos agora. Em teu nome, Senhor. Te pedimos que a tua santa presença se faça aqui, Senhor, neste local, transformado em um ambiente de louvor e adoração, um santuário, para, juntamente com teus filhos, fazermos a tua obra. Seja com os nossos amados ouvintes, ajude-os onde quer que estejam, fale nesta noite, Senhor, para nós, enquanto igreja, nos despertando para fazer a tua obra tão necessária nestes últimos dias. Que oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Pega a sua harpa, queridos, vamos trabalhar e orar. 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzimos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro
na vinha do Senhor, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite vamos mais uma vez fazer a obra meditando na palavra, louvando a Deus como já fizemos, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele nos tem concedido. Nós vamos meditar hoje na igreja no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22, a sétima carta dirigida, direcionada à igreja de Laodiceia. Então, essa igreja, ela precisa da nossa análise nesta noite para vermos em que estamos incorrendo e procurarmos corrigir. Lembrando aos amados que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O livro de Apocalipse, ele fala das coisas que é um livro em 3 tempos. Ele fala das coisas que já existiam no passado, ele fala do presente, ali naquele momento, quando João escreveu, e fala das coisas que hão de acontecer. Então, principalmente no futuro, o Apocalipse é um livro do futuro. E como a escola de interpretação que acatamos e confessamos é a escola futurista, né, com relação ao Apocalipse, então nós cremos que os eventos aqui, nós com certeza veremos no futuro muito breve. Já estamos vendo agora. O que é que nós vemos agora? Nós estamos vendo a igreja, né? Estamos vendo a igreja. A igreja, ela é presente, ela é do momento, ela é esse tempo. Tanto foi naquela época de João, né, como é ainda hoje. Então nós vamos meditar nesse livro glorioso que os irmãos, todos, inclusive os pastores, precisamos, né, nos envolver mais com o livro de Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse é revelação. A gente precisa se envolver mais, perder, né, muitas vezes, podemos dizer, um certo temor, né, para não dizer, às vezes até uma preguiça, porque um livro cheio de símbolos, cheio de palavras, né, de assuntos que às vezes não são tão fáceis de discernir, mas nós precisamos estudar. Nós não vamos entrar neste método hoje, nós vamos ler aqui em Apocalipse 13, 14 ao 22, que diz respeito à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça
a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vamos ouvir o que é que o Espírito diz para nós nesta noite. Nesta oportunidade, vamos ouvir a nossa irmã Leni, bronzeada, minha esposa, adorando ao Deus dos céus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Feliz também pela volta da irmã Elaine, que Deus continue abençoando, porque nós sabemos que estamos na última hora e precisamos estar todos os dias preparados, pedindo sempre ao Senhor que Ele nos prepare para se encontrar com Ele. Então vamos adorar o Senhor com o hino, nossa canção. Pode soltar. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. Aí na sua casa mesmo, segure a mão do teu irmão. Quando cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça
alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então quem será abençoado é só Ele crer. Aleluia. Eu quero cantar com você esta nossa canção. Segura a mão do seu irmão bem forte. E enquanto cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Você crê? Eu creio. E coisas maravilhosas vão acontecer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós louvamos a Deus, porque Deus está conosco e aqui, com você ali, na sua casa, enquanto você adora a Deus. Coisas maravilhosas acontecem quando a gente adora, quando a gente confia, enfim, quando a gente faz a obra do Senhor. Meus amados, estamos nos últimos dias e precisamos cada vez mais nos despertarmos para o que vai acontecer. Eu quero estar sempre lembrando, no começo da palavra, eu quero estar sempre lembrando aos irmãos que o mundo aguarda uma nova ordem. E você pode parecer estranho este linguajar que não tem a expressão nova ordem na Bíblia. O que é que tem na Bíblia sobre isso? A Bíblia tem sobre a chegada de um homem que espiritualmente é chamado de anticristo, contra Cristo. E nós vemos isso, Paulo falando, apóstolo João nas suas cartas, e no Apocalipse, na figura de duas bestas, que são dois governantes que vão surgir no cenário apocalíptico mundial. Então, amados, a igreja não pode ficar alheia a isso. Estamos sempre falando do novo normal. Nada mais é do que a nova ordem. No site da ONU, isso não é coisa de ouvir dizer. Você pode entrar no site da ONU, ali tem um site NWO, United Nations, Nações Unidas, Nova Ordem Mundial. Então, neste site, nós temos lá a previsão de uma nova configuração econômica, política e a busca do crescimento sustentável até 2030. E no linguajar deles, mais ou menos assim, a plena felicidade em 2050, toda a humanidade vivendo muito bem. E isso nos lembra aquele texto do apóstolo Paulo, quando recomenda aos Tessalonicenses, quando disser que há paz, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, amados, isso nada mais é do que a chegada deste homem que vai governar, a chegada dessa nova ordem.
Não sabemos até em que ponto estaremos aqui, porque, como também defendemos um ponto de vista escatológico, chamado pré-tribulacionista, não é? O que é isso? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É preciso que os amados irmãos da Assembleia de Deus conheçam esses pontos de vista escatológicos defendidos pela igreja. Existem outros pontos de vista com relação a isso? Com certeza, né? Tem os pós-tribulacionistas, que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós temos mais evidências bíblicas de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. É oportuno também dizer que existe um ponto de vista que a igreja vai passar por uma parte da grande tribulação, metade. Aí o que são os chamados mesotribulacionistas, que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Esses pontos de vista, amados, eles, primeira coisa, não vou entrar no mérito hoje, mas eles ficariam muito fáceis, né? E quase que determinando, ou a gente sabendo o final, o dia da volta do Senhor. O que Jesus falou, né? O que os apóstolos falaram, Pedro escreveu, Paulo escreveu, sobre a iminência, nós não sabemos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nós seremos arrebatados. Este momento, ele pode acontecer, este evento pode acontecer a qualquer momento. É bem verdade que profecias precisam serem cumpridas, e elas estão acelerando. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, amados, nada mais é do que uma aceleração dos fatos. Não se engane com isso. Eu desejo, a minha oração, o meu desejo, eu gostaria de estar agora de frente de toda a igreja, da nossa igreja aqui em Mijo, para alertar os irmãos, e brevemente estaremos fazendo isso, amados. Mesmo que comece assim de maneira devagar, mas nós queremos voltar a alertar a igreja agora pessoalmente, mostrando aos irmãos a necessidade de nos voltarmos para o Senhor. São os últimos dias, amados. Não vai ter, eu estou sempre repetindo isso, não vai ter aqueles dias de antigamente. Não vai ser diferente, né? Vai ser diferente. A igreja não está esperando a nova ordem. Como eu já disse, nós não sabemos quanto da nova ordem nós veremos, mas nós já estamos vendo os indícios. E o primeiro deles é o indício de ordem econômica, né? A unificação econômica do mundo. E qual é a estratégia? Preste atenção a isso, amados. Qual é a estratégia? É trazer dificuldades, embaraço ao sistema para que haja uma nova sugestão. Então, eles vão criar a desordem e eles estão aproveitando a pandemia com um argumento científico, né? Um argumento dito científico, que é o distanciamento social, e aí, em consequência, a parada da ordem econômica. As coisas parando, então a economia vai entrar em declínio, como já estamos vendo. Bilhões de pessoas no mundo afora desempregados, né? As perspectivas de crescimento negativas. E aí, quando essa desordem for estabelecida, aí quem está por trás dessa implantação da nova ordem, então vai trazer uma sugestão, parecendo boa, parecendo aprazível, parecendo a solução, e aí vai ficar mais fácil implantar. É um treinamento mundial, irmãos. É um treinamento mundial. Está todo mundo obedecendo, o mundo inteiro.
Está todo mundo de máscara. Eu só não estou de máscara porque eu estou em casa. Mas quando sai na rua, tem de estar de máscara. Por quê? Isso é um detalhe apenas, mas é uma base, é um trabalhar do controle mundial que veremos. Então, queridos, a igreja precisa estar antenada, precisa estar ligada nestes acontecimentos. É o momento mais glorioso que a igreja vai passar, daqui até a volta de Jesus. Por quê? Porque nós estamos vendo elementos, a palavra se cumprindo. Então, é momento da igreja aproveitar. Muito bem, então vamos pensar hoje na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a 7ª igreja que João escreveu a carta. Jesus ditou a carta para João e mandou para aquelas 7 igrejas que havia na Ásia, onde hoje é a Turquia. Estas cidades, a maioria delas não existe mais, só ruínas. Mas o fato, queridos, é que as igrejas eram reais naquela época. E aquelas igrejas, elas tinham características. Assim como Paulo enviou cartas, e já havia enviado cartas às igrejas, né, de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Colossos, né, de Éfeso. Então agora Jesus manda para estas igrejas. Inclusive uma delas, Éfeso, também que Paulo escreveu para essa igreja. E aí nós queremos meditar, imaginar, irmãos, que essas igrejas, elas, de acordo com o texto bíblico, elas tinham características. Nós vamos ver, assim, numa retrospectiva, as características dessas igrejas. E Jesus observou essas características espirituais que se repetiria na sua igreja em todas as épocas da história. Alguns teólogos, eles dizem que essas igrejas representam as eras, os momentos em que a igreja passou. É um ponto de vista, né, de interpretação. Já outros teólogos entendem que a igreja de hoje tem as características das 7 igrejas da Ásia. Eu creio piamente nisto, que a igreja de hoje, né, ela tem crentes que perdeu o primeiro amor, como na igreja, havia crentes na igreja de Éfeso. Então, na igreja de hoje, amados, nós temos crentes sofredores, como havia crentes assim, como quase toda a igreja de Esmirna. Você pode observar também que hoje, infelizmente, tem também crentes mundanos, como havia na igreja de Pérgamo. E é bem interessante que isso casa bem com aquela qualificação que Paulo fez, né, do tipo de pessoas. As pessoas naturais são as pessoas que não entraram na igreja ainda, são as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, eles são chamados de naturais. Os que estão na igreja, ligados com o Senhor, servindo a Deus, são os espirituais. Mas dentro da igreja tem os carnais. Aí se coaduna com os crentes de Pérgamo, que eram mundanos. Então tem crentes hoje mundanos dentro das igrejas. Mas nós vemos também que nas igrejas há heresias, infelizmente, crentes heréticos, como havia na igreja de Tiatira. Então, como lá em Tiatira havia heresias que eram divulgadas e que as pessoas criam, né? Então, hoje em dia há também, por isso, amado irmão, eu insisto com você, para você conhecer as doutrinas da nossa igreja. As doutrinas da igreja são tiradas, embasadas na Bíblia, a palavra de Deus. É um trabalho extenso, um trabalho exaustivo, que foram feitos pelos nossos pastores, e com a autoridade de Deus, e com o conhecimento profundo das Escrituras, e trouxe para nós
o conjunto de doutrinas. Então, amados, nos traz muita segurança a gente ter um conjunto de doutrinas para não cairmos em heresias, não sermos levados por todo e qualquer vento de doutrina. Nós temos hoje isso, aqui nesse canal que eu estou falando, no YouTube, nas redes sociais, na mídia, tem muitas informações, irmãos, é muita coisa nesses últimos dias. Portanto, tenha cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você lê. Aprenda a ser crítico, a criticar as coisas, a saber o que está por trás. Não se engane, a mídia, ela faz um trabalho de conscientização, de coletivização, de escravidão, né, dos pontos de vista. A mídia faz com que todo mundo pense igual. Então, a mídia do mundo todo hoje, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, na Ásia, em todos os continentes, a mídia leva o povo a ter um só pensamento. E muitas das vezes esse pensamento, amado, ele é contrário, a maioria das vezes, ele é contrário às Escrituras, aos padrões, aos princípios espirituais. Então, o que acontece hoje, agora em escala mundial, né? Heresias sendo ditas, repetidas, até se tornar uma verdade, porque os mestres da comunicação, eles já descobriram que uma mentira, olha só que coisa diabólica, uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna uma verdade. As pessoas têm como verdade, por quê? Porque não sabe a verdade, não conhece a verdade. Amados, nós somos a igreja, nós somos o povo que conhece a verdade. E João escreveu, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós conhecemos a verdade, não somos levados por heresias, como tinha na igreja de Tiatira e tem hoje. Olha, quantos milhões de pessoas tem dentro da igreja com ponto de vista divergentes em relação a coisas essenciais. Porque, meus amados, eu vou dar aqui um exemplo de escatologia. Eu sei que há uma batalha, por assim dizer, né, uma discussão intensa, e agora se aprofunda e aumenta essa discussão. É bom que aconteça isso, para as pessoas serem despertadas. Mas, por exemplo, os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Há hoje, né, uma discussão. A igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja não vai passar pela grande tribulação? É uma pergunta. Essa pergunta, amados, você vai ter uma definição, uma decisão, que ponto de vista você vai acatar. Agora, entenda bem, isto é um assunto que podemos dizer secundário do ponto de vista da salvação. Né? Isso não faz diferença na sua salvação. Não faz diferença. Porque se você for crente fiel, se você for obediente a Deus e entender que a igreja vai passar pela grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, antes ou depois da grande tribulação, você vai. Você vai. Mesmo que você seja um ferrenho defensor do pós-tribulacionismo. Mas se você for fiel a Deus, e se Jesus voltar antes da grande... Se Jesus voltar, não. Se Jesus vier buscar a igreja antes da grande tribulação, você vai ser arrebatado. E aí você vai mudar. De repente você vai mudar de opinião. Por outro lado, né, os pré-tribulacionistas, de repente, a igreja vai avançando. E se por acaso a igreja passar por algum aperto, né, da grande tribulação, nós veremos isso logo mais. Então, queridos, isso é um ponto de vista, né, tirado das Escrituras. É bem verdade, amados. É bem verdade. Agora, me permita dizer isso, que o ponto de vista pré-tribulacional, né, porque está ligado às dispensações, ele se encaixa perfeitamente na revelação progressiva das Escrituras. Portanto, isso eu estou falando de heresias. E essas heresias, as heresias
ocorriam na igreja de Tiatira e ocorre hoje. Então, tirando essas questões de ordem escatológica, que podem ser classificadas como secundárias em algum momento, mas nós devemos ter unidade nas coisas essenciais. Unidade. Salvador é Jesus Cristo. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? Teremos com certeza a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, a vida eterna, né? O castigo eterno para quem não aceitou Jesus. Isso são pontos de vista essenciais. Então, amados, no nosso meio também tem crente que só tem nome que vive, como os crentes de Sardes. Só tem nome de vivo, mas é morto. Não é? Tem aparência de vivo. Porque, amados, parecer vivo dentro de um templo, dentro de um culto, dentro de uma festa, principalmente nas festas, principalmente nos congressos. Minha gente, é tanta gente que ressuscita, né? Nos congressos, nas festas, nas celebrações, é tanta gente que ressuscita, mas aí, amados, só basta passar este momento e aí volta para aquela rotina de frieza, de mornidão. Então, o que é isso? É crente, tipo os crentes que havia em Sardes, que só tinha nome que vive, porque todo mundo quer sair bonito de farda, não é? E farda é uma qualquer luxo terrível, que graças a Deus agora não vai ter tanta pressão em cima disso aí, né? Não vai ter tanta necessidade. Então, amados, todo mundo quer sair bonito na festa, quer sair bonito de farda, mas passando aquele evento, são crentes movidos a evento. Por que não dizer, e é preciso dizer, e vamos dizer em alto e bom som, igrejas movidas a eventos, líderes movidos a eventos, termina um, já fica pensando no próximo. Mas, amados, a igreja não vive só de eventos. Eventos são coisas passageiras, eventos são bons em alguns aspectos. Os eventos são bons, os eventos despertam, os eventos trazem novidade, né, em termos de conhecimento da palavra, pregadores de fora, tudo bem, tem esse ponto de vista positivo, mas a igreja não pode viver. O interessante e o necessário, meus amados, é caminhar como nas palavras de Jesus. Caminhar, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E eu sempre faço uma pergunta: e no dia seguinte à festa, como é que está? No dia seguinte à festa, onde está a tua alegria? Onde está o teu fervor? Onde está o teu zelo? Né? Foi até o dia da festa? Então, amados, nós não podemos ser crentes que só têm nome de quem vive, mas que está morto. Isso havia em Sardes e acontece hoje também. Também, graças a Deus, e aí, louvado seja o nome de Jesus, tem os crentes fiéis. Né? Graças a Deus que é a maioria. A maioria dos crentes são fiéis, como os crentes de Filadélfia. Nós temos também, na igreja de hoje, os crentes mornos e autossuficientes, que são os crentes de Laodiceia, que nós vamos agora começar a meditar um pouco neles. Laodiceia, amados, era conhecida por sua riqueza, pela produção de colírio, de um unguento especial para os olhos, também pela produção de um tecido preto lustroso de lã. Então era uma cidade próspera, uma cidade industrial. A cidade de Laodiceia ficava entre duas cidades também muito interessantes. A cidade de Hierápolis, famosa pelas suas águas termais. Hierápolis era a cidade das águas quentes. Também junto a Laodiceia tinha Colossos, conhecida por sua água fria e pura. Então vejam só, aquela região era uma região rica, era uma região, quem sabe, naquela época, turística. Pessoas iam em busca da cura, né, do benefício das águas termais de Hierápolis. As pessoas iam em busca do benefício das águas frias e puras lá de Colossos. Então, queridos, era uma região muito próspera. E aí, amados, Jesus escreve para esta igreja.
O Senhor apresenta-se como um amém. E ao anjo da igreja de Laodiceia, versículo 14, mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse 3, 14 em diante. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o amém. Isso é um título de Deus, amados. Esta era a maneira como Deus se apresentava também no Antigo Testamento. O amém, o verdadeiro, né? Aquele a quem nós devemos buscar, né? Por quem nós devemos confessar, por quem nós devemos jurar. Olha só o que está escrito em Isaías 65:16. Assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá do Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Primeira parte do versículo. Esse mesmo versículo, amados, em outras versões, ele vai ficar mais claro um pouco. Por exemplo, na NVI diz: quem pedir bênção para si na terra, que eu faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que eu faça pelo Deus da verdade. Juramento é o amém. Né? O amém é uma confirmação. Deus é o Deus da confirmação, é o Deus da verdade. Por isso que ele se apresenta. Jesus se apresentou lá para Laodiceia como o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí está a apresentação de quem está mandando a carta. É o próprio Jesus. Então Jesus está escrevendo para você, para mim, nesta noite. Preste atenção o que Jesus vai dizer para nós nesta noite. Então ele é a verdade e diz a verdade, pois ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, queridos, nós muitas vezes não nos acostumamos, né? Não temos assim muita consciência de que Deus está com os olhos postos sobre nós. Ele nos observa, Ele nos vê. Então, não se preocupe, queridos, porque o mundo quer imitar a Deus, né? E vai chegar aí um governo que vai querer controlar todas as pessoas do mundo. Mas Deus, pela sua soberania, onipotência, onisciência e onipresença, Ele já sabe, Ele já conhece todas as pessoas. Portanto, ninguém escapará da sua presença, dos seus olhos, da sua observação. Então, amados, nesta carta nós vemos que Jesus conhecia a igreja como nas demais. Jesus identificava o problema da igreja. Jesus identificava os pontos fortes da igreja. Jesus identificava os pontos fracos da igreja. Jesus trazia recomendações. Então vamos analisar. Na igreja de Laodiceia, nós podemos observar aqui no texto sagrado 5 áreas de necessidade da igreja de Laodiceia. A primeira delas, amados, está no versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A vida cristã, meus amados, assim como a natureza, assim como a água, por exemplo, né? E aí nós vemos ali a cidade de Herápolis com as suas fontes termais, água quente, Colossos com as suas águas frias, né? Então, Herápolis ficava ali no meio e a temperatura espiritual de Herápolis, de Laodiceia, né, era morna. A temperatura era morna. Assim como existe fisicamente esse estado, a vida cristã também tem 3 temperaturas. Há aqueles ardorosos, há aqueles, né, quentes, aqueles que se envolvem com a obra, aqueles que se importam com a obra, que dão atenção à obra do Senhor, né? Então esses são aqueles que podemos dizer que tem uma temperatura aquecida, que tem os corações aquecidos. E aí nós podemos ver isso, um exemplo disso, né? De ardor que necessário, quando naquela ocasião que os discípulos iam chegando em Emaús,
E Jesus entrou na companhia deles, naquela conversa dos dois discípulos preocupados com o que tinha acontecido em Jerusalém. Jesus morreu e de repente Jesus se apresenta a eles, eles não percebem, eles estão tão atônitos. E aí, quando Jesus desaparece, disseram um para o outro, Lucas 24:32, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, amados, precisa termos um coração fervoroso, ardente. Estes amados irmãos aqui, eles, apesar de estarem com Jesus, mas eles naquele momento não entenderam. Então, é o que acontece muito hoje. Nós estamos entrando num patamar de época completamente diferente, que nunca vivemos, e aí, amados, nós não podemos ficar alheios, desapercebidos. Jesus está falando, o Espírito Santo está falando, os fatos estão falando, né? E você não pode ficar desapercebido. Aqueça esse coração, seja fervoroso, né? Arda o coração agora pela obra e pela causa do Mestre, porque está bem pertinho, queridos, de nós nos encontrarmos com o Senhor. Então, essa temperatura é necessária na nossa vida. Mas também tem a temperatura fria. Tem a temperatura quente e tem a temperatura fria. E Jesus disse, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Situação espiritual, temperatura espiritual fria, multiplicação da iniquidade. É o que nós estamos vendo hoje. É o que aconteceu no tempo do dilúvio, nos dias de Noé. E Jesus, quando fala nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, plantavam, produziam, né? Viajavam, faziam tudo. E aí eles não estavam nem aí com aquele homem fazendo a arca. Eles com certeza, eles não entenderam a mensagem do pregoeiro da justiça que foi Noé. Não entenderam. Então, amados, por quê? Porque a iniquidade alcançou de maneira terrível, abraçou, tomou conta da população. É o que está acontecendo hoje. O povo não está nem aí, mas nós estamos vendo agora, amados, algumas pessoas já pensando, principalmente os mais velhos, quem tem mais de 60, área de risco, está se cuidando, sabe, está vendo aí exemplo de muitas pessoas partindo para a eternidade, essa doença misteriosa que mata velhos, mata jovens, né? E é terrível isso, amado. Então tem muita gente se tocando, e é preciso que a igreja aproveite esse momento desse quebrantamento mundial, para que, amados, nós possamos levar a palavra e dizer: Jesus salva. O problema do Covid é um problema local do mundo, né? Mas essa vida aqui não se resume, a nossa vida não se resume somente a essa existência aqui, mesmo que o Covid leve, mas você tem uma eternidade e você precisa de Deus na vida. A cura para a Covid, ela poderá vir aí uma vacina, né, que estão preparando, ela pode ser baseada em alguns medicamentos que estão tomando, em alguns chás que estão aí recomendando, mas a verdadeira cura para a Covid-19, sabe o que é? Vida eterna. É com Jesus, é você ter Jesus na vida. Aí, seja qual for a situação, você com Jesus, você vai continuar existindo, seja qual for o estado que você esteja. Portanto, queridos, temperatura espiritual. Eles haviam perdido o vigor. A igreja de Laodiceia agora não era quente, nem era fria. E o texto sagrado diz, versículo 16, porque não o 15 diz: conheça as tuas obras, né? Quem dera foras frio ou quente, porque você teria alguma utilidade. Mas agora nem você nem é quente, nem você é frio. No sentido físico, essas duas coisas têm utilidade. No sentido espiritual, você precisa ser aquecido, você precisa ser quente, você precisa ser fervoroso. Então, queridos, creia em Jesus, nós temos motivo de sobra para sermos
fervorosos no Espírito. O apóstolo Paulo escreveu e disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nos preocupa a situação que estamos vivendo. Hoje eu ouvi um testemunho de alguém dizendo: pastor, ore pela minha família, porque teus filhos estão esfriando na fé, essa quarentena, não vão mais para a igreja, não ouvem palavra. Queridos, é uma situação realmente difícil, mas quem for crente, quem for quente, quem for aquecido, não é? Quem não for vagaroso no cuidado, mas quem for fervoroso no Espírito, pode vir quarentena, pode vir qualquer que seja a situação, mas você mantém comunhão com Deus e tem a sua esperança no Senhor, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A igreja de Laodiceia era independente, presunçosa, segura de si mesma, né? Então eles diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles eram autossuficientes. Agora vejamos a segunda área em que havia necessidade naquela igreja. Versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e cego, e pobre, cego e nu. A igreja de Esmirna, amados, lá no capítulo 2, 9, era uma igreja que se considerava pobre, quando na verdade era rica. E a igreja de Laodiceia vangloriava-se da sua riqueza, mas na verdade era pobre. E não somente pobre, olha só que coisa terrível: miserável, pobre, cego e nu. Muitas vezes a situação de quem está em pé não está entendendo. Cuidado se você está em pé para não cair. Então procure saber o seu estado espiritual, a sua temperatura espiritual, para que você não caia na frieza, não caia na mornidão. Porque, amados, a frieza, ela não vem de um dia para outro. Ela não vem assim de repente. Você começa a ficar morno. Até fisicamente é assim. Qualquer material que está quente, ele vai esfriando, ele não passa de temperatura alta para uma temperatura baixa, a não ser que haja uma ação externa. Mas naturalmente, sobre condições normais, como diz, de temperatura e pressão, a temperatura vai caindo gradativamente. Você deixa alguma coisa quente ali, ela vai esfriando, então ela passa pela fase de mornidão. É isso que acontece. Você estava feliz na igreja, servindo ao Senhor, tendo vontade de fazer a obra, olhando para Jesus, tendo compaixão dos pecadores, crescendo na graça e no conhecimento. De repente você olha para a vida de A, olha para a vida de B, e olha, você começa a ver defeito no pastor, ver defeito na denominação, ver defeito no irmão. Queridos, isso vai te esfriando. Tire isto da sua mente. Olhe para Jesus, mantenha o seu contato com Ele, porque assim como a energia, para que haja o efeito, surta o efeito, ela tem que estar conectada. Um milímetro de abertura, então se perde a conexão da energia. A mesma coisa na vida espiritual. Você tem que estar conectado, você tem que estar junto, você tem que estar voltando-se para o Senhor. E não é aquela coisa, queridos, de fazer assim muito de um dia só. Muita coisa num dia só, orar muitas horas num dia só, ler muitos capítulos da Bíblia num dia só, jejuar tudo num dia. Calma, você tem que fazer isso hoje, amanhã e no dia seguinte. É crente no domingo, é crente na segunda, é crente na terça, e quando chegar na segunda, é crente na segunda, é crente na terça, é crente na quarta, seja com evento, sem evento, seja com farda, sem farda, seja com posição, sem posição eclesiástica, seja lá qual for a sua situação. Queridos, nós temos que ter contato com Deus todos os dias.
para que possamos nos manter aquecidos espiritualmente. Então, a igreja de Laodiceia perdeu seus valores, porque houve um declínio espiritual. Eles tinham se tornado orgulhosos, começado a usar parâmetros humanos. Irmãos, isso é tremendo. Olha só, eles começaram a usar parâmetros humanos como medida no lugar de valores espirituais. Preste atenção a essa expressão. Parâmetros humanos no lugar de valores espirituais. Muitas vezes, nós analisamos pela aparência. Nós queremos a coisa mais bela possível, né? Plasticamente, externamente, exteriormente. Esquecemos da essência que está dentro. Quem está dentro de você é o Espírito Santo e que precisa ser ouvido por você. Você precisa dar atenção ao Espírito Santo de Deus. Mas você se torna um observador de parâmetros humanos. E aí, amados, o que você pode colocar nessa classificação de parâmetros humanos? Você lembra de um exemplo de quando foi ungir Davi? Samuel foi ungir Davi, o rei de Israel. Deus disse: vá na casa de Jessé, e lá tem um homem. O que foi que Samuel, o profeta de Deus, o sacerdote, o homem com discernimento espiritual, ouvia Deus se comunicava com ele de maneira tremenda, maravilhosa, mas aí ele próprio se enganou. A mesma coisa somos nós, amados, porque nós nos voltamos para os parâmetros humanos. E quando ele viu aquele primogênito de Jessé, certamente estou diante do rei. Não é esse. E passaram todos, e não era ninguém. E quem era que Deus queria? Deus queria o menor. Então, do ponto de vista espiritual, amados, não classifique as coisas pelo parâmetro humano, mas vá atrás dos valores espirituais. Tem muito parâmetro humano na igreja, e que agora, nesse novo normal, nessa nova fase, nessa fase que eu estou ouvindo algumas pregações, né, que teremos um grande avivamento. Deus permita que seja assim, que venha esse avivamento. Mas há também, queridos, uma batalha espiritual tremenda. Há uma batalha espiritual tremenda para levar os crentes, né, ao esfriamento espiritual, a perder os valores espirituais. Então, amados, fiquemos atentos para que os parâmetros humanos não dê lugar aos valores espirituais. Agora vamos para o versículo 18. Versículo 18, ele pode ser dividido em 3 partes, que são as 3 outras áreas que a igreja de Laodiceia deve ser observada. Versículo 18, na parte A, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aí tem um ponto e vírgula. Essa é a primeira fase. Essa primeira fase, amados, a igreja havia perdido a percepção das obras inúteis. Por que comprar ouro? Você lembra do apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13, que ele fala das obras? As obras sendo feitas por ouro, prata e pedras preciosas, e outras obras sendo feitas com madeira, feno e palha. O texto diz assim: e se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Com que nós estamos construindo a nossa vida espiritual? Com que nos baseamos? Em que nos baseamos? O que é que nós estamos ouvindo? O que é que faz a sua cabeça? O que é que faz, como é formada a sua cosmovisão? Você pode nem saber o que é cosmovisão, mas a visão é a maneira como você vê o mundo. Você inconscientemente está sendo formado pelo mundo, influenciado pelo mundo, e está vendo o mundo com os olhos do mundo. Mas, amados, nós temos que sair dos parâmetros humanos
e trazer valores espirituais. Então temos que fazer a nossa obra espiritual com os materiais adequados, ouro. Por isso que Jesus ele falou para a igreja: eu quero que vocês comprem, aconselho de que de mim compres ouro provado. Ouro provado. Não é qualquer tipo de ouro, olha só. Apesar de ser ouro, ainda tem que ser provado. Provado por quem? Pelo fogo. Ouro provado no fogo. Sabe por quê, amados? Eu nunca me esqueço de uma vez que eu vi em Alagoa Grande um irmão chamado Abel. Ele era ourives. E ele disse: olha, João, vou fazer um anel disso aqui, mas eu antes tinha que ver o que é que essa pepita de ouro, o que é que ela tem dentro. Ele ligou o maçarico e pegou aquela pepita de ouro, colocou assim pertinho do maçarico e foi aproximando, e a pepita foi esquentando até que ela ficou no estado líquido, e aí começou a queimar coisas que havia dentro, fragmentos de pedra, fragmentos de coisas que não eram ouro dentro da pepita de ouro. Por isso, amados, que ouro, mesmo sendo ouro, tem que ser provado no fogo. Nós, amados, precisamos passar por este fogo, por este aquecimento espiritual, por esse maçarico do Espírito Santo, para ele tirar de nós as impurezas, porque nós viemos do mundo. Nós nos lembremos que a nossa natureza é decaída, nós temos a possibilidade de pecar, e Deus quer colocar o seu maçarico santo na nossa vida espiritual, de modo que todo detrito seja queimado e você se torne uma peça de ouro provada, porque apesar de ser metal nobre, ele tem impurezas, e essas impurezas, amados, elas são geralmente invisíveis e só são removidas com fogo. Se o irmão Abel naquele dia tivesse passado detergente, tivesse passado ácido muriático, tivesse feito qualquer coisa química naquela pepita de ouro, aquelas impurezas não teriam saído, só saiu com fogo. Então, quanto mais fogo da nossa vida, e entenda fogo na maneira que você quiser. Você pode ser, nós temos que ter o fogo do Espírito, nós temos também que ter o fogo das provações, o fogo das lutas, porque elas nos refinam, e o fogo do Espírito nos dá alegria e nos capacita com os dons espirituais. Então, amados, naquela igreja precisava de comprar ouro provado, porque eles estavam fazendo obras espirituais, né, inúteis, e a mesma coisa acontece hoje. Na parte B do versículo: e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Haviam perdido as vestes, a nudez, amados, representa a derrota e a humilhação. Os cristãos de Laodiceia precisavam adquirir tecido fino de lã em seus mercados, mas isso não bastava. Eles tinham condição de adquirir esses tecidos, mas não bastava para suprir as suas necessidades espirituais. Eles precisavam de vestes brancas da justiça e da graça de Deus. Veste branca tipifica pureza espiritual. Então, amados, nós não podemos andar nus espiritualmente falando. Não podemos. A nudez no Antigo Testamento era retratada como uma vergonha, uma derrota. Temos dois casos aqui, não dá tempo nós nos determos deles, né? Mas isso está claro até na Bíblia, na palavra de Deus. Nudez representa derrota e humilhação. Não ande nu espiritualmente. Compre linho fino, puro, branco e resplandecente, que são a justiça dos santos. Essa foi a parte B do versículo. A parte C, meus amados, diz assim: e roupas brancas. E a parte C diz: e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então os cristãos de Laodiceia estavam cegos para a realidade. Viviam na ilusão, não sabendo que iriam ser rejeitados. Então, de acordo com o apóstolo Pedro, quando o cristão cresce no Senhor, a sua visão espiritual torna-se mais aguçada.
À medida que ele vai crescendo, meus amados, está acontecendo agora conosco, com os pastores, com nós. Nós temos que nos incluir nisso agora. Nós temos que orar mais, nós temos que ler mais a Bíblia. Eu já ouvi, eu pensei que isso acontecia comigo, mas eu já ouvi de pastores de grande igreja, pastor de renome nacional e até internacional, dizendo: eu estou tendo que trabalhar mais, amado, o tempo urge. E à medida que a gente se aproxima de Deus e da sua palavra, a gente vai vendo quão pequeno e insignificante nós somos. Portanto, teremos que beber desta fonte diariamente. É como um galho que tem que estar preso à árvore para poder dar flores, para poder dar fruto. Não pode se desconectar. Pedro retrata isso de maneira muito interessante. 1 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9. Eu vou ler rapidinho porque esse texto é maravilhoso como os demais. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Olha só, diligência. Acrescentai à vossa fé. Você já tem fé, você já aceitou Jesus. Agora, acrescente à sua fé a virtude. E a virtude, a ciência, poder, conhecimento. E a ciência, a temperança. Não é? Porque não é só ciência, não é só conhecimento. O conhecimento, ele tem que vir acompanhado do equilíbrio. E a temperança, a paciência. Você pode ser sábio, você pode conhecer muita coisa, você pode ter muita fé, mas você precisa de paciência. E também, amados, e a paciência, piedade. Acrescentar, né? E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Éramos nós, amados. Nós somos assim, nós somos essas pessoas, não é? De constituição decaída, e precisamos acrescentar à nossa fé todas essas qualidades a mais: virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Temos que ir juntando isso. E como é que nós vamos juntando esses elementos espirituais? Se nós vivermos distantes da palavra, distantes da oração, distantes de um crescimento contínuo com o Senhor, como viveremos? Como teremos estes elementos? Eles não virão para nós se nós não buscarmos na fonte. Por isso que Jesus recomendou à igreja: e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aguçar a visão espiritual. Então a nutrição da pessoa afeta a sua visão, tanto no sentido físico quanto espiritual. O que é que você está comendo? O que é que você está bebendo espiritualmente? O que é que você está ouvindo? Você está ouvindo somente ouvir falar de morte? Tudo bem, você não tem como não ouvir. Mas, amados, nós não vamos nos parar nisto, nós não vamos nos voltar somente para isso. Essas pessoas estavam cegas lá em Laodiceia para si mesmo, não conseguiam ver que o Senhor encontrava-se à porta da igreja. Jesus estava na porta da igreja batendo. Nós vamos terminar com isso. A solução, queridos, era aplicar o colírio celestial nos olhos dos crentes de Laodiceia e nos olhos de alguns crentes da igreja de hoje. Concluindo, o Senhor encerra esta carta com 3 declarações. Primeira declaração, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, ele primeiro deu uma explicação. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, ele veio primeiro com essa explicação. Ele amava esses mornos crentes de Laodiceia. E apesar disso, eles tinham um amor, né? Deus não tinha esfriado o amor por eles. Por mais frio que você e morno que você esteja, meu amado, mas Deus está querendo te aquecer. O Espírito Santo está querendo te aquecer. Ele está te convidando nesta noite para você ser aquecido pelo Espírito, se voltar para Deus, para a sua palavra.
Então, a primeira coisa que Jesus, as últimas coisas que ele disse foi essa explicação. Depois ele fez uma exortação: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Zeloso, irmão, disciplinado. Irmão, tem que pegar a Bíblia todo dia. Tem que tirar um tempinho de oração todo dia. Nós não podemos viver alheios, porque tem tanta coisa que tira o seu tempo, tem tanta concorrência. E hoje, amados, temos um instrumento terrível de concorrência da vida espiritual dos crentes, que é a mídia. Principalmente essa mídia, né, através de smartphones. Traz uma penetração tremenda na comunicação, traz um avanço tremendo e traz também um esfriamento terrível se nós não tivermos cuidado. Portanto, exortação: ser, pois, zeloso, né? Baixa, está com o celular, mas baixe a Bíblia, leia a Bíblia, estude. Tem muita coisa boa na internet e tem muita coisa ruim na internet. Então tenha discernimento de Deus para saber o que é bom e comer e se alimentar, e também ter discernimento para o que não presta e você se afastar destas coisas. Então, queridos, a igreja devia se arrepender do seu orgulho e humilhar-se diante do Senhor. E por último, nos versículos 20 a 22, ele fez um convite. Jesus fez um convite. Atenção, pregadores, a gente usa esse texto pregando o Evangelho, mas esse texto é para dentro da igreja. Eu estou pregando o Evangelho hoje para crente. Eu estou pregando o Evangelho hoje para a igreja. Eu queria muito estar na frente da igreja. Eu vou falar muito isso na igreja até Jesus voltar. Qual é o convite? Jesus está fazendo um convite. E agora estou fazendo um convite online. Eu quero que vocês sejam alcançados. Meus amados irmãos, eu quero que vocês sejam alcançados por este convite. O convite está aí no versículo 20 em diante. Diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Opa! Não é para não crente. Essa carta é para a igreja. Essa carta não é a carta evangelística, é uma carta doutrinária. Jesus está na porta da tua casa. Jesus está na porta da tua igreja. Jesus está na porta do teu coração. E ele diz: eu estou na porta e estou batendo. Se alguém ouvir, porque tem muita gente que não ouve. Jesus está falando, Jesus está batendo, né? E você gosta de outras coisas, menos de ouvir a voz suave do Espírito de Deus. Você gosta de ver muita coisa, mas não pousa os olhos na palavra de Deus. Você gosta muito de filmes, muito de documentários. E atenção, meus amados, não se esqueça, a indústria do entretenimento, a Netflix, Hollywood e seja e companhia, tudo isso, meus amados, está sob o controle do diabo. Eles estão fazendo a cabeça do povo do mundo para entender essa nova ordem e começar a absorver esses valores. É terrível isso. Eu estava ouvindo agora notícias da Europa, né? De como as coisas serão brevemente. A ONU está dizendo, o que nós queremos isso até o ano 2030, a ONU que está dizendo, e queremos a plena felicidade do povo da terra até 2050. E sabe o que é que dizem também por trás disso? Mas para isso é preciso diminuir a população. Olha só o que é que o mundo está esperando. Então, meus queridos, nós, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, está batendo na sua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei até ele. Entrarei. Ele vai entrar na sua casa. Vai entrar no teu coração. Vai entrar na tua... Deixa ele entrar na tua vida. Deixa ele ser a tua companhia. Não é? E aí, cearei com ele. Entrarei até ele. E com ele cearei e ele comigo. Então, queridos, fiquemos com a esperança da grande ceia com Jesus. Mas enquanto isso, enquanto nessa terra, nessa vida limitada, nessa visão nessa visão parcial, nós estamos vendo ainda como por um espelho, no dizer de Paulo.
Estamos vendo ainda as coisas meio turvas. A imagem não é, nós não temos uma ideia completa do céu. Se todo crente tivesse uma visão do céu, seria como Paulo, né? E aí teria e daria toda a sua vida. Não perca tempo, Jesus está voltando e você e eu precisamos aproveitar estes últimos momentos para levar a palavra, viver a palavra, distribuir a palavra e fazer o nome do Senhor conhecido e notório no mundo inteiro. Que Deus assim nos abençoe. Irmã Helena, louve a Deus. Graças a Deus por esta boa palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite. Que nós possamos guardar em nossos corações e pôr em prática. É como o pastor estava falando, Jesus está voltando e Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer que você abra mais o seu coração para que Ele possa te encher mais dele. Porque às vezes não tem espaço no coração. Então Jesus está querendo um espaçozinho no seu coração, né? Porque nós vemos que todas essas cartas Jesus escreveu para essas igrejas. Todas elas no final têm algo que vencer. Então, que nós possamos ir até o fim. Que nós não fiquemos à beira do caminho, mas que possamos ir até o fim. E que sejamos cada dia aquecidos para fazer a obra do Senhor. Porque isto é que importa. Porque sem Deus nós não somos nada, né? E ninguém quer chegar lá com as mãos vazias. Então, que nós possamos, né, guardar esta palavra maravilhosa em nossos corações. Amém. Pode soltar. Que você possa abrir a mão de tudo que você é para servir a Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo
Amém. Graças a Deus, meus queridos. Lembrando, como Lena falou, cada carta tinha uma conclusão maravilhosa. Algo que é vencer. Então nós vamos vencer. Seja de qual igreja você está agora, mas nós te convidamos para a igreja de Filadélfia. Nós estamos, os que estão na igreja de Laodiceia, eu quero convidar para a igreja de Filadélfia, a igreja dos fiéis. Então vamos para a igreja de Filadélfia. Os crentes lá obedecem a Deus. Não seja esse crente. Nós vamos agora fazer os pedidos de oração. Os amados irmãos, agradecendo aos amados irmãos que assistiram esta live, louvando a Deus pelas suas vidas, orando pelo lar do idoso aqui de Remígio, onde muitos idosos deram positivo para o Covid, e também os funcionários, Não esquecendo da irmã Elaine. Irmã Edmilson, pede oração por seu tio José Jorge, em Minas Gerais, vai fazer uma cirurgia. Muito bem, irmã Denise Rodrigues pede oração por Victor Gabriel, que está completando ano amanhã. Ele não perde um culto do pastor João Camilo, irmã Denise? Obrigado. É o filho da irmã Raquel, do irmão Fernando. Muito bem. Então, Victor Gabriel está completando um ano amanhã. Parabéns, Victor. 5 anos, Eu me lembro, Victor, do dia que você nasceu, viu? Eu fui com seu pai e com sua mãe para Guarabira, E de lá você nasceu. Graças a Deus pela vida do Vitor, nós vamos abençoá-lo no final, Trazendo a bênção para esta criança, para o irmão Fernando e para a irmã Raquel, esta família abençoada. Irmã Edilene Bernardo aqui de Remígio, pede oração por seu irmão, que está muito enfermo. Irmão José Carlos, pede oração pela filha da irmã Mona Lisa, Maísa, que está com febre alta. Vamos orar por aquela criança. Também, neste pedido do irmão José Carlos, pedindo oração por nosso pastor João e sua família. Amém. Ora por nós, para que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando. Amanhã, hoje é o aniversário da irmã Lena Gonçalves, Muito bem. Então, parabéns, irmã Lena. Deus abençoe. Continue lhe abençoando, lhe dando saúde e muitos anos de vida. Fernando Rodrigues pede oração por seu filho Victor. Sim, já falamos, que vai completar 5 anos amanhã. Irmã Jacinete pede oração por sua família. Oremos pela família da irmã Jacinete e o irmão Josivan. E Hamilton também pede oração por ele e pela sua esposa, irmã Josefa Marques. Orando pelo irmão Josildo, orando pelo irmão Josivan, pela jovem Andrine, e por todos os amados irmãos que fizeram estes pedidos aqui, estão registrados e Deus sabe a necessidade de cada um e vai, neste momento, com certeza, a partir de hoje, continuar ouvindo as nossas orações, as nossas intercessões. Vamos parabenizar a irmã Lena Gonçalves e o jovem Victor, trazendo para eles a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a irmã Lena Gonçalves e o jovem Victor. Deus abençoe seus pais, o irmão Fernando, a irmã Raquel. Deus abençoe todos os ouvintes que ficaram ligados neste culto. E divulgue, compartilhe, espalhe, porque estamos divulgando a doce e preciosa palavra de Deus. Quarta-feira estaremos aqui no Círculo de Oração e durante este mês, amados, traremos até o dia 15 as orientações de como vai ser a partir do dia 16. Há alguns indícios de que essa quarentena vai até o final do mês, mas não temos ainda certeza. Então aguarde as orientações. Com certeza o governo do estado vai divulgar leis, teremos a orientação do pastor presidente, pastor José Carlos, porque também
devemos orar, né? Vamos orar pelo pastor presidente, orando por todos estes amados irmãos que nos referimos. E tem um pedido aqui pelo Ministério Local também. Muito bem, O orando. irmão Hamilton está pedindo. O irmão Hamilton está pedindo pelo Ministério Local. Muito bem, Hamilton. É bom, bem lembrado, né? O evangelista, presbíteros e diáconos, não é? Para que na volta, viu, amados, vamos pegar com força e fazer a obra porque é necessário. Hoje tivemos um dia abençoado, irmãos, 2 equipes levando Santa Ceia para os irmãos que pediram, né? Então, o irmão Renato e o irmão Petrônio saíram com a Kombi da igreja, o irmão Edson, o irmão João Paulo, o Edson saiu do seu veículo e distribuiu, juntamente com o diácono João Paulo, Santa Ceia a vários irmãos. Então, nós estamos dando essa assistência, é o mínimo que podemos fazer neste momento difícil. Mas vamos continuar orando e com certeza Deus vai abrir as nossas portas novamente e faremos a obra do Senhor com toda a amplitude. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tudo que nos tem concedido, pelo dia de paz, pela palavra ministrada, pelos ouvintes, por tua igreja aqui reunida, Senhor, nas casas, onde quer que estejam. E pedimos pelos aniversariantes, a criança Victor, a irmã Helena Gonçalves, aquele Remígio, ajuda os teus servos, dê saúde, dê paz, Senhor, e prosperidade material e espiritual. Seja com a tua igreja, desperte-nos, ó Deus, para que saiamos da mornidão, para que tenhamos uma nova visão com o colírio celestial que queremos obter de ti nesta noite. Também queremos comprar de ti, Senhor, ouro refinado, para que as nossas obras sejam feitas com material especial. Pai querido, nos ajude a crescer na graça e no conhecimento. Nós abençoamos a igreja, onde quer que esteja te servindo. Nós te pedimos pelos que estão acometidos da Covid-19. Restaure, ó Deus. Dê a eles, Senhor amado, assistência de cura, para que o teu nome, através da vida deles, seja glorificado. Abençoa os profissionais de saúde, minha filha Camila, ali em João Pessoa, trabalhando naquele ambiente tão difícil. Pai querido, seja com os profissionais. Abençoe-nos, guarde-nos, nos dê uma semana abençoada, próspera diante de ti. Assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém.